Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Dando continuidade à solenidade do encontro da comunidade cigana, etnia aqui desta cidade, fato esse que ocorreu sexta-feira, dia 22, em alusão ao Dia Nacional do Cigano, sendo oficializado o dia 24 de maio, a nossa reportagem conversou com o advogado Anderson Vicente Targino, ele responsável em promover o encontro que aconteceu no auditório da Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria. O advogado Anderson Targino conversou com a nossa reportagem, dando detalhes sobre a importância deste evento. É muito importante, né, porque vai mostrar justamente o fortalecimento da cultura cigana, né? Como você participou da outra vez, né, a gente teve esse primeiro momento, estava presente todos os vereadores, e dela nasceu justamente a criação do Dia do Cigano, calendário do município, né? Então agora o município é meio que, a gente está cobertado no município para que a gente possa fazer nossas ações, que a gente possa fazer tudo, e é um reconhecimento para a nossa cultura. Então, esse segundo encontro, né, mostra justamente que a gente está conseguindo esse espaço. Então, primeiro a gente conseguiu uma lei para instituir justamente essa questão da comunidade cigana, e agora a gente conseguiu realmente revalidar essa situação, porque agora a gente está fazendo um segundo encontro. Então é muito importante, porque a gente está revitalizando e mostrando que a cultura cigana em Serra Negra é presente. Além disso, como podem perceber, né, a gente teve muito mais convidados, muito mais pessoas estiveram presentes, e isso é importante porque a gente vive um processo de invisibilização, né, porque no caso, a gente muitas vezes nega ser cigano para que não sofra nenhum preconceito, para que não sofra nenhum estigma. Então, quando a gente se encontra e pode dizer a gente é cigano, é muito importante. Então, esse momento é muito importante por isso, porque a gente se encontra etnicamente, né? A gente vai mostrar que a nossa etnia, que é a etnia Calon, que a gente está presente na cidade e que estamos fazendo o melhor possível, né, para dentro da comunidade. O objetivo desse encontro, Anderson, simboliza assim, o dia 24 de maio, que é o Dia Nacional do Cigano. Isso, a gente fez, né, o Dia Nacional do Cigano é dia 24 de maio, né, e no município também é o dia 24 instituído no calendário. E a gente fez no dia 22, principalmente porque a gente queria que os órgãos públicos estivessem presentes e para a gente mostrar justamente que a cultura cigana tem espaço, tem didática e que o dia 24 de maio é um dia importante para a cultura, né, e importante para nossa região. Qual é a importância de ser cigano? Eu acho muito importante ser cigano porque o que acontece? A gente vive diversas vezes, né, em um processo de submissão, porque a gente não encontra espaço para dentro da cultura. Goffman, que ele é um autor, antropólogo e tudo mais, ele vai falar justamente que durante alguns atos da vida a gente vai se identificar com algo, ou a gente vai ser algo, como por exemplo uma pessoa que é deficiente. Ela não escolheu ser, ela é deficiente. Então justamente por isso ele vai ser julgado e vai ser estigmatizado. Ser cigano é a mesma coisa. A gente vai acabar sendo estigmatizado, porque a gente não escolheu ser cigano, a gente é cigano. Então é importante justamente por isso, porque mesmo que todas as pessoas critiquem ou falem alguma coisa contra a comunidade cigana, a gente está aqui justamente para mostrar outro lado da moeda, né? A comunidade cigana em Serra Negra do Norte há mais de cinco décadas. Qual a importância e qual as pessoas que ainda, descendentes de cigano, ainda residem em Serra Negra do Norte? Sim, né, é muito importante a gente elencar que a comunidade cigana, ela em Serra Negra, né, ela inicia justamente a partir dos coronéis, né? Então, durante o meu processo do mestrado, a qual finalizei agora, eu fiz esse levantamento histórico na qual comprova que a ligação entre os ciganos e os coronéis são muito presentes, né? A questão da proteção que os coronéis davam às comunidades, e na troca os ciganos eles podiam em si ser mais livres, né? Eles podiam se fixar naquele local, eles tinham mais acesso à educação, tinham mais acesso à delegacia e tudo mais. Então, quando a gente se encontra nesse momento e vê essa criação, a comunidade cigana ela percebe que aqui é um local onde elas podem ficar. Então, começa justamente esses casamentos interétnicos, né, que é pessoas ciganas e não ciganos. E isso vai fazendo com que as pessoas se fixem, né, os ciganos deixem de ser nômades e passam a se fixar aqui. Então, Serra Negra ela teve esse diferencial, né, porque a gente teve um acolhimento, principalmente inicialmente dos coronéis e depois da própria comunidade, né, em geral, porque acabou abraçando um pouco mais a nossa comunidade. Eu queria lhe agradecer se você tiver mais alguma coisa a acrescentar com relação a esse momento tão especial. Fique à vontade. Eu agradeço também, Donato, a sua presença, né, porque é muito importante sempre a gente ter esse contato, né, já faz dois encontros que a gente está tendo essa parceria,
Então é super importante a gente ter esse acolhimento por parte de pessoas não ciganas para poder a gente conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis. E você, enquanto um radialista que é altamente conhecido dentro da cidade, é super importante estar trazendo essa questão dessa carga da cultura também cigana para a sua didática, né? Audiência pública. A Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria será palco nesta terça-feira de uma audiência pública com o objetivo de tratar e discutir as leis de diretrizes orçamentárias, a LDO, para o exercício financeiro em sequência. O evento tem como propósito apresentar debate e esclarecer as diretrizes que irão orientar o planejamento e a execução das ações governamentais para o fortalecimento em transparência e a participação social da construção das políticas públicas aqui neste município. A audiência pública acontece hoje no auditório da Casa de Cultura, início previsto para as 15 horas. Vem repercutindo bastante aqui em Serra Negra do Norte a apreensão de uma ambulância pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, que fato este ocorrido no dia de ontem pela Polícia Rodoviária Federal. O veículo foi recolhido ao pátio da PRF após identificar diversas irregularidades, principalmente por se tratar de um automóvel utilizado em transportar pacientes, além de prestar atendimento à saúde pública deste município. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Gente, existe um paradoxo histórico que é, profundamente contraintuitivo quando a gente olha para a formação do interior do Brasil. Sem dúvida. É muito louco pensar nisso. Pois é, porque assim, se a gente analisar a trajetória de uma das comunidades ciganas mais enraizadas e estáveis do nosso país, a gente descobre uma coisa bizarra. Uhum. A fundação da segurança social deles não veio, de um estado bonzinho, sabe? Ou de um movimento de direitos humanos. Exatamente, não veio. Veio de uma aliança super pragmática com uma das figuras que a nossa história costuma tratar como o ápice absoluto da opressão, que é o antigo coronel. O coronel, exatamente. É um ponto de partida excelente pra gente hoje. Sim, e hoje, neste nosso mergulho analítico de hoje, a gente vai explorar exatamente como essa equação improvável se formou e, claro, o que ela diz sobre o nosso presente, né? Com certeza. Porque quando a gente reduz a história a, vilões e mocinhos de livros didáticos, a gente perde totalmente a complexidade. Fica muito raso, né? Muito raso. A gente perde como a sobrevivência humana realmente opera na prática. Principalmente, sabe, para grupos que são marginalizados. Sim, faz todo sentido. E as cidades pequenas brasileiras, elas muitas vezes funcionam como um laboratório perfeito para isso. Um microcosmo. Isso, um microcosmo onde essas tensões sociológicas gigantes ficam ali expostas a olho nu. Exatamente. Então, olha, para quem nos acompanha hoje, a nossa missão aqui é investigar a fundo os acontecimentos de um município chamado Serra Negra do Norte. Lá no Rio Grande do Norte. Isso. A gente tem como material de base hoje um documento de briefing, extremamente detalhado sobre a gestão e o cenário cultural da cidade. Uhum. E também o áudio bruto, né? Sim. O áudio bruto de uma entrevista jornalística local com o advogado Anderson Vicente Targino. E a ideia aqui não é só repassar os fatos. Não, de jeito nenhum. É investigar a mecânica por trás deles, sabe? A gente vai observar o Estado atuando quase como um escudo cultural para uma minoria invisível. Uhum. E, meio que simultaneamente, a gente vai ver esse mesmo Estado falhando miseravelmente em manter o básico da sua infraestrutura funcionando. O que nos dá uma visão totalmente tridimensional da coisa toda, né? Exato. A gente não está olhando só para o que está no diário oficial. A gente está olhando pro atrito real que existe entre o planejamento no papel e a execução nas ruas. Certo, então, vamos desvendar isso direito? Bora. O nosso primeiro ponto de parada é o auditório da Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria. Um nome de peso. Sim, esse espaço foi escolhido para sediar o segundo encontro da comunidade cigana da etnia Calon,
lá em Serra Negra do Norte. Uhum. E o soco central desse evento, gente, é a consolidação de uma conquista cívica muito importante, que é a oficialização do Dia Nacional do Cigano. Que é no dia 24 de maio. É. Isso, 24 de maio. Agora está dentro do calendário oficial do município. Só que tem um detalhe tático aí que eu achei, genial. A data do evento, né? Sim, o advogado Anderson Targino, que é uma liderança e organizador da parada toda, ele colocou o evento para o dia 22, numa sexta-feira. E a escolha desse dia não teve absolutamente nada de acidental. Né? Nada, né? Foi uma movimentação puramente estratégica para garantir o engajamento ali institucional. Uma jogada de xadrez político, literalmente. Total. Fazer o evento numa sexta útil garantiu que os órgãos públicos e os vereadores estivessem lá. O que num domingo seria quase impossível. Muito mais difícil, com certeza. E olha, lendo o material, uma coisa que me chama muita atenção é o peso de ter essa data. Sim, o simbolismo. Porque para quem olha de fora, colocar um dia X no calendário da cidade parece, só burocracia. Um pretexto para tirar umas fotos, né? Exato, mas mergulhando no contexto dessa comunidade, me parece que isso funciona de verdade como um escudo institucional. Perfeito. E o que me deixa muito surpresa é o custo psicológico que não ter esse escudo gerava antes. É brutal. Porque na entrevista, o Targino menciona o antropólogo Erving Goffman e aquele conceito de estigma. Sim, o estigma. Isso significa que, na prática, a pessoa precisava performar uma mentira em tempo integral para ser aceita na cidade. É isso. Olha, o que é fascinante aqui é justamente a aplicação desse conceito sociológico na realidade nua e crua da etnia Kalon, sabe? Porque o Goffman, ele descreve o estigma não só como uma marca negativa, é quase como uma falha na identidade social. Uma falha que desqualifica a pessoa, né? Isso, desqualifica o indivíduo perante os normais, entre muitas aspas aí. E ser cigano não é igual a, ter uma profissão ou um partido político. É quem você é. É intrínseco. É a sua herança, é o seu sangue, a sua cultura. Sim. E quando a sociedade dominante decide que essa identidade é sinônimo de criminalidade ou desconfiança, a sua mera existência vira um risco. Caramba, é tipo uma condenação prévia. E o tribunal é a calçada da própria cidade, né? Exatamente. A calçada, a praça, o mercado. E a defesa que muitos encontraram contra isso, como o próprio Targino relata, foi a invisibilidade. Eles tinham que apagar as origens. Apagar totalmente. Esconder os costumes, mudar o jeito de se comportar em público. Precisavam negar quem eram para evitar o preconceito e a submissão. Gente, imagina o peso cognitivo de viver assim. Em vigilância constante. É uma forma de violência silenciosa muito pesada. Com certeza. E é por causa desse histórico de invisibilidade forçada que entrar para o calendário oficial não é só papelada, transcende a burocracia. Porque o Estado passa a reconhecer eles. Isso. O Estado que antes perseguia com a polícia ou era totalmente negligente, agora muda de lado. Quando as autoridades sentam naquele auditório para ouvir, é uma inversão de papel. Nossa, verdade. O Estado chancelando a cultura deles. Exato. O advogado até usa a expressão mostrar o outro lado da moeda. Não é mais pedir licença para existir, sabe? Virou um espaço didático, né? De letramento e orgulho. Orgulho puro. Eles saem da margem e assumem o centro do palco. E com o carimbo do prefeito, dos vereadores, de uma força tremenda. Com certeza. Mas aí a gente esbarra num ponto que, olha, exige uma explicação histórica um pouco mais profunda de você. Opa, vamos lá. A gente está falando de uma comunidade que já está estabelecida em Serra Negra do Norte há mais de 50 anos. Meio século. Só que a característica mais famosa dos povos ciganos é o nomadismo, certo? Sim, a viagem constante. Então, como que essa sedentarização rolou nessa cidade específica e por tanto tempo? Essa é a grande charada demográfica ali da região. Porque o nomadismo não é só um traço romântico de quem gosta de acampar,
sabe? Não é um estilo de vida de Instagram, né? Longe disso. É uma estratégia dura de sobrevivência contra a perseguição. Se você não é bem-vindo num lugar, você levanta acampamento e foge. Entendi. E, olha, é aqui que a coisa fica, assim, realmente interessante. Agora a gente entra no paradoxo. Sim, porque as nossas fontes incluem dados de um levantamento de mestrado que foi feito pelo próprio Anderson Pardino, Uhum. e a pesquisa revela que a fixação dos ciganos lá, o fim do nomadismo, não começou por causa de um programa habitacional supermoderno ou lei de inclusão. Nada disso. Começou por causa de alianças com os antigos coronéis locais. Os coronéis do sertão, E, sério, eu preciso confessar que isso dá um nó na minha cabeça. dá mesmo, é super contraintuitivo. Porque em qualquer livro de história do Brasil, o coronelismo é a definição clássica de controle opressivo, né? Voto de cabresto, negação de direitos, Exato. a figura do opressor. Como é possível que uma estrutura tão abusiva tenha servido de porto seguro para uma minoria marginalizada? Olha, a contradição é gritante e, por isso mesmo, é brilhante da gente analisar. Me explica isso. Para entender, a gente tem que tirar essa lente, sabe, do nosso Estado democrático de direito de hoje e olhar para a mecânica do poder no interior há 50 anos. Tá, outro contexto. Totalmente. O que a pesquisa de mestrado do Targino mostra é o pragmatismo puro de sobrevivência. Sobreviver a qualquer custo. Isso. Naquela época, o Estado formal não garantia direitos para a etnia Kalon. Muito pelo contrário, a farda policial era uma ameaça imediata. O Estado era o perigo por causa daquele estigma que a gente falou. Exato. O Estado era o perigo. Então, na ausência de uma lei impessoal, eles foram buscar proteção na lei pessoal de quem mandava no pedaço. O coronel. O coronel. Ele era o Estado de fato. A soberania não escrita da cidade. Entendi. E como era essa troca? Era uma troca social muito objetiva, né? Os coronéis davam terras para eles montarem acampamento, abriam as portas da escola local para as crianças ciganas. Nossa, até escola? Até a escola. E o mais vital de tudo, davam proteção contra a polícia. Se o coronel dissesse que aquela comunidade estava sob a asa dele, a delegacia inteira recuava. Caramba! E o que a comunidade dava em troca? Em troca dessa segurança física, eles entregavam lealdade ou prestavam serviços. Era um sistema assimétrico, Muito. sem dúvida. Mas forneciam um amparo concreto que a Constituição da época simplesmente negava para eles. Gente, é fascinante pensar na logística invisível disso. Uma palavra do fazendeiro poderoso valia muito mais que qualquer apelo aos direitos civis. Valia a vida deles, praticamente. E essa janela de estabilidade mudou tudo. Porque eles ficaram, né? Sim, eles permaneceram. A consequência de longo prazo não foi só continuar no mesmo endereço. Houve uma fusão super profunda com a sociedade local. Os casamentos interétnicos, certo? Membros da etnia Kalon começaram a se casar com não-ciganos da região. E isso é o que marca o fim dessa barreira entre o nós e o eles. É um marcador sociológico definitivo. Quando você chega nesse nível de famílias mistas, o nomadismo perde a função de proteção. Porque eles não precisam mais fugir. Exato. Eles finalmente pertenciam ao tecido social da cidade. Serra Negra do Norte virou a casa definitiva deles. Nossa, isso nos traz para uma reflexão muito crucial sobre a evolução da cidade como um todo, sabe? Uhum. Porque se a gente conectar essa trajetória com as outras coisas do nosso briefing de hoje, a gente vê um município lidando com os desafios de amadurecer. De crescer, né? Isso. A gente deixa para trás a era da proteção pessoal do coronel e entra na era da burocracia estatal. Que é outro bicho completamente diferente. Exato. E isso obriga a gente a mudar o foco agora. A gente sai da conquista da identidade cultural e vai para dureza da gestão de infraestrutura. E se a gente conectar isso ao cenário mais amplo, sabe, existe uma ponte temática aí que é inegável, que é o papel do Estado hoje. O mesmo Estado que agora é chamado para proteger a cultura é a mesma máquina complexa que tem que operar serviço básico. E a ironia física de tudo isso, gente, é que os debates sobre essas duas faces do Estado aconteceram no mesmo prédio. Na mesma casa de cultura. Sim,
O mesmo lugar que sediou o avanço dos direitos ciganos é o epicentro das discussões burocráticas da cidade. Audiência pública. O briefing relata que lá foi feita a audiência pública da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para o próximo ano, né? Isso, focada no próximo exercício. E só para quem não está familiarizado, a LDO é o centro nervoso do planejamento municipal. É o coração do negócio. Ela é o elo entre o plano de longo prazo e o orçamento do dia a dia. É ali que a prefeitura diz onde vai investir dinheiro, como vai arrecadar. Como vai manter a máquina girando, né? E o objetivo dessa audiência era justamente promover a transparência e a participação popular, né? Sim, participação popular na formulação dessas políticas. É o rito democrático ali na sua forma mais abstrata e técnica possível. Exato. Porque planejar no papel é essencial para garantir que o dinheiro vá para o lugar certo, desde o evento cultural até a saúde pública. Só que aí tem um porém, né? O planejamento no papel e a execução lá na rodovia são dois mundos que entram em conflito severo no Brasil inteiro. Ah, entram? Entram muito. E é aqui que o nosso mergulho revela a outra face da gestão pública de Serra Negra do Norte. A parte complicada. Muito complicada. Enquanto a galera debatia o orçamento lá no auditório, as fontes relatam um outro evento. A apreensão recente de uma ambulância municipal pela Polícia Rodoviária Federal. A PRF. Sim. E olha, a gente vai se ater aqui estritamente aos fatos expostos pelas fontes de forma neutra, tá? Sem julgamento. Sem julgamento político nenhum. O que aconteceu foi um veículo oficial da Secretaria de Saúde, usado para transportar paciente, foi parado pela PRF. A polícia constatou várias irregularidades nesse veículo e, como manda o protocolo de trânsito, a ambulância foi recolhida para o pátio da PRF. Ponto. E olha, esse incidente, ele ilustra de um jeito muito palpável a diferença monstruosa entre você administrar a vontade política e administrar a logística mecânica. Sim. Esse é um ponto de estrangulamento sistêmico no Brasil todo. A gente não está aqui analisando a intenção por trás do erro do prefeito ou do secretário. A gente está analisando o mecanismo da falha. Mas, então, o que tudo isso significa na prática, né? Como que essas duas realidades coexistem sobre a mesma gestão? Uma lei de inclusão maravilhosa de um lado e um veículo de saúde apreendido do outro. Exato. Para entender essa fricção, eu gosto de pensar na administração da cidade como se fosse um sistema de computador, sabe? Ah, gostei da analogia. É como se a cidade estivesse rodando uma super atualização de software social. Eles avançaram para a versão mais moderna de inclusão, respeito histórico, debate de cidadania. O software está atualizadíssimo e rodando liso. Tá voando, mas o hardware? Aí que tá. O hardware, a engrenagem física que presta o serviço diário, as peças da ambulância, os processos de licitação, isso tudo parece pertencer a um modelo muito velho. Um modelo que não aguenta a demanda, né? Exato, um modelo que não suporta esse novo sistema. Exatamente isso. E acho super importante a gente destrinchar a causalidade disso. Vamos lá. Porque quem ouve que a ambulância foi apreendida já pensa em descaso intencional, em corrupção. Mas a dinâmica da gestão, na verdade, é frequentemente uma armadilha burocrática. Uma bola de neve, né? Sim. Pensa na cadeia de eventos. Uma ambulância se desgasta muito rápido rodando no interior. Estrada de terra, buraco, tudo. Isso. E quando uma peça quebra ou o licenciamento empaca, a prefeitura não pode simplesmente ir ali na oficina da esquina e pagar do próprio bolso. Não pode, tem regra. Tem licitação, tem cronograma, tem fornecedor que atrasa. A máquina é, inerentemente lenta. Muito lenta. E aí entra o grande dilema do gestor e do servidor público. Qual o dilema? Pensa bem, se a licitação para o pneu novo vai demorar 30 dias, mas você tem um paciente com câncer que precisa ir para outra cidade amanhã, o que você faz? Nossa, é muito pesado isso. É a realidade. Muitas vezes o município escolhe rodar com a frota irregular mesmo, eles absorvem o risco de serem pegos pela fiscalização para não deixar o paciente morrer. Eles colocam o carro na rodovia porque
a necessidade humana não pode esperar a assinatura no papel. Exatamente. Só que quando a fiscalização implacável da PRF cruza o caminho, a falha do sistema inteiro fica exposta na rodovia. O hardware trava. Trava. A burocracia de controle que existe para dar segurança acaba interrompendo a saúde porque a burocracia de manutenção falhou lá atrás. Gente, que retrato cristalino das dores de crescimento de um município. Com certeza. Eles tentam abraçar uma administração transparente, baseada em regra universal, mas o dia a dia cobra a facilidade de resolver na informalidade. É o choque de realidade. E para quem está acompanhando a gente, e sei lá, mora numa metrópole, isso não é só uma curiosidade de cidade pequena não, viu? Longe disso. Essa discrepância entre o avanço dos direitos civis e o sucateamento da infraestrutura é talvez o dilema central da governança no Brasil inteiro. Todo o país lida com isso. O Brasil urbano sofre tentando fazer a teoria linda do orçamento virar prática lá no asfalto. O papel aceita a lei com facilidade, mas a rua não perdoa o pneu careca. Não perdoa mesmo. E isso nos conduz para uma síntese muito boa do que esse nosso mergulho revelou hoje. O que você acha que é o saldo disso tudo? Olha, Serra Negra do Norte abriu uma janela para a gente observar uma transição sociopolítica enorme. Gigante. De um lado, a gente viu o triunfo lindo do tecido social. A etnia Calon saindo daquela submissão invisível e assumindo o protagonismo cultural e cívico. Um avanço tremendo. Sim. E do outro lado, a gente vê a imensa dificuldade de gerir o próprio aparato do Estado que tem que sustentar isso. O choque da ambulância com a regra de trânsito, né? Isso. O que, no fim das contas, me deixa com uma provocação muito profunda para quem está ouvindo a gente. Manda. É algo que não está escrito no briefing, mas ecoa em tudo que a gente falou. Tô curiosa agora. Pensa bem, lá atrás na história do Targino. A segurança inicial dos ciganos foi garantida por quem? Pelos indivíduos fortes, os coronéis. Sim, o amparo informal. Era antidemocrático? Era. Mas para eles, funcionava na hora, contra agressões externas. Se o coronel falasse está resolvido, estava resolvido no mesmo dia. Não tinha edital de 90 dias para dar proteção. Exato. Hoje, a nossa sociedade não aceita mais esse modelo de favor pessoal. E com razão. Com toda a razão. Nós passamos essa responsabilidade para as instituições do Estado, para as leis de direitos, para o orçamento transparente, para o SUS. A gente exige que a proteção venha de uma máquina impessoal, né? Isso dá eficiência democrática. Mas quando uma peça vital dessa proteção, tipo uma ambulância de pacientes, é apreendida porque não consegue cumprir o básico da regularização? Nossa, aonde você quer chegar com isso? E fica a grande pergunta. Será que as nossas instituições formais já conseguem, numa terça-feira comum, entregar o mesmo nível de segurança concreta que os favores do passado entregavam? Caramba! Nós já completamos, de fato, a transição do poder pessoal para a verdadeira eficiência do poder público? Fica aí a reflexão. Gente, olha, esse é um questionamento super incômodo. Daquele tipo que não tem uma resposta fácil. Não tem mesmo. Ele obriga a gente a olhar muito criticamente para a forma como o nosso Estado funciona. Porque evoluir na criação de leis e no respeito cultural é vital. É o primeiro passo, né? Mas essa evolução sopra em pé, a longo prazo, se a máquina pública conseguir entregar o serviço básico na porta da casa das pessoas, né? Exatamente. É o teste logístico da democracia. É isso que define o verdadeiro peso das nossas instituições hoje em dia. Bom, eu agradeço imensamente a atenção de todo mundo que tirou um tempinho para fazer essa análise com a gente hoje. Foi excelente o papo. A gente vai continuar acompanhando e destrinchando como esses mecanismos funcionam. E olha, lembrem-se sempre de nunca aceitar as narrativas só pela superfície, tá? Questionem sempre, Sim, questionem as engrenagens históricas e administrativas que movem as coisas. O verdadeiro funcionamento da sociedade quase sempre está escondido nos detalhes técnicos e nas contradições do dia a dia. É lá que a verdade mora. Fiquem curiosos, analisem o entorno de vocês e até o nosso próximo mergulho.
Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.